Oi, gente, tudo bem? Depois de uma pausa, nós do PES de Ciências Sociais finalmente estamos voltando com esse projeto que é tão querido pelos alunos do curso, que é o nosso podcast. Portanto, hoje nós estamos aqui gravando mais um episódio do PEScast e a nossa entrevistada de hoje é a professora Simone Meucci. Agora eu vou fazer uma introdução bem breve sobre a carreira da professora, e ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná em 1994, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, e o mestrado em 2000 e o doutorado em 2006. E atualmente ela é professora da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Sociologia da UFPR, e no programa de pós-graduação em Sociologia, e também é do quadro docente permanente do mestrado profissional em Rede Nacional de Sociologia. Ela tem experiência na área do pensamento social brasileiro, atuando principalmente nos seguintes temas: pensamento educacional, história do ensino da sociologia no Brasil, manuais didáticos, história social do ensino médio, e recentemente realizou estudos sobre as ocupações estudantis no Brasil em 2016. Simone, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, e aqui quem fala é o Márcio e o Arthur, ambos integrantes do PES de Ciências Sociais da UFPR. Então, podemos... Então, como é de praxe já, a nossa primeira pergunta é... A gente gostaria de saber o que te cativou a iniciar no curso de Ciências Sociais. Qual foi o que te interessou e que te levou a entrar nessa área? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Estou muito honrada e uso a palavra honra aqui no sentido muito específico. Acho que a gente que está no magistério superior, que é servidor público, é muito desqualificado em geral, né, pela sociedade. Então, a honra está mental, assim, né, de fazer parte desse ofício, que é um ofício muito voltado a vocês, né, então saber que vocês querem escutar sobre a nossa trajetória é muito honroso. Sobre a pergunta que me fez fazer Ciências Sociais, eu tenho pensado muito nisso recentemente, até eu tenho escrevi um memorial, né, então essa entrevista veio num momento bem oportuno, que a gente, para progredir na carreira, a gente tem um momento que, né, para chegar a titular, escreve o memorial, né? Uma das possibilidades é a escrita do memorial. Então, eu tenho refletido bastante sobre isso e eu vejo que foi uma combinação de fatores, né? A gente sabe que as escolhas não são tão individuais, né? A gente está numa trama histórica, num momento histórico preciso, né, e que as nossas escolhas têm a ver com imperativos outros, né. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. E o que eu posso dizer é que eu fazia o curso de desenho industrial no Cefet, no antigo Cefet, que hoje é o UTFPR, e lá eu tinha aulas de História da Arte, com o professor Bini, que foi por muitos anos professor no curso de design aí também, né, na Universidade Federal. E ele falava muito sobre teoria social, eu entendia muito pouco, mas eu não sei, eu admirava profundamente aquelas discussões sobre as quais eu não entendia, então eu queria entender. Esse é um primeiro elemento, essa aproximação da teoria social por meio de uma disciplina específica de um curso técnico, né? Uma coisa um pouco imprevista, né, num curso técnico você ter uma tendência para a área de humanas. Por outro lado, eu me reconhecendo que eu não tinha uma vertente muito ligada às exatas, né, eu pensei em outros cursos. A arquitetura era um deles, eu gosto muito da arquitetura, de urbanismo, né, não sei nem porque não fui para a sociologia urbana. Gosto muito dessa confluência na arquitetura que se dá do campo das exatas junto com a arte e com as ciências humanas, né? E, por outro lado, o direito, né? Imaginando como uma tendência natural de quem é atraído para as humanidades, né? Do nossa cultura bacharelesca. Só que eram dois cursos em que a concorrência era muito difícil e, na época, era muito complicado, você não tinha muita opção além da Universidade Federal do Paraná. Muito poucas opções, isso é 1989, 1988, antes de uma legislação que depois, em 97,
dar mais abertura para as iniciativas privadas no campo do ensino superior. Então, eu não podia, e eu tinha uma exigência muito grande comigo, eu não podia não entrar na federal, né? Então, eu optei por um curso que tinha a ver com o que eu gostava, só que eu não sabia o que viria, né? E que me dava chances concretas de entrar na Universidade Federal do Paraná, né? Também cabe dizer que quando eu fiz a escola, o ginásio, eu era aquele tipo de aluna meio estranha, que frequentava a biblioteca, e um dos autores que eu mais gostava de ler é o Conan Doyle, né? Aquela coisa de detetive, né? E ele decifrava muitos comportamentos sociais, ele mostrava que ele não era um cara que, né, que a atividade policial é uma atividade interpretativa dos comportamentos, né? E isso me ajudou muito, assim, eu queria entender por que as pessoas se comportam, o modo como se comportam, e o interessante é que eu nunca pensei em fazer psicologia, assim, o comportamento, para mim, das pessoas estava ligado a uma dimensão social. Então, acho que foi uma confluência entre isso, meu acervo de leituras vulgares, de detetives e essas coisas, eu gostava muito da Agatha Christie, por exemplo, fazer desenho industrial, por ironia, me levou a ciências sociais, e a necessidade imperativa, assim, né, o imperativo de entrar na Universidade Federal do Paraná. Então, são várias razões, algumas das quais pouco honrosas, né, no sentido de fazer esse cálculo estratégico de que curso poderia, de fato, me dar mais chances de me levar à universidade pública. Entendo. Confesso que eu me identifico um pouco com a trajetória da professora nesse sentido, porque desde que eu ingressei no Ensino Fundamental 2, eu me apaixonei muito pelas ciências humanas, muito em função dos meus professores também, especialmente o professor de História muito querido que eu tive durante aquele período, mas quando foi se aproximando ali o ensino médio, acho que bate na porta algumas incertezas, assim, os meus pais, eu confesso que eles nunca foram muito fãs da ideia de eu fazer História, então, pensando ali, tentando fazer uma confluência entre os meus interesses, entre aquilo que poderia dar algum tipo de retorno financeiro mais imediato, eu também optei por Direito. Mas acabou sendo uma grande infelicidade, ou uma felicidade, ter começado o período da pandemia e meu ritmo de estudos ter ido por água abaixo, e realmente tem esse problema do Direito ser um curso altamente concorrido, com uma nota de corte que até hoje é extremamente alta, assim, eu fui ver nesse último vestibular, para passar na primeira fase de Direito, precisa acertar perto de 70 questões no Direito, salvo engano, acho que umas 65 de 90 questões, né? Então, realmente é muito assustador. Então, eu acabei sendo um pouco mais honesto, eu vi que não era aquilo que eu queria também, eu pensei, eu vou ser muito triste estudando textos técnicos, sei lá, de Direito Administrativo, então eu optei por Ciências Sociais e foi uma escolha muito feliz no final das contas, assim, é uma coisa que a gente fica muito realizado, né? E é uma coisa que hoje eu acho que, ainda bem que não prestei de Direito, tem até uma situação que eu conto no memorial, que eu me lembro muito bem, de meu pai ter falado que sempre fui muito brabona, muito irascível, sanguínea, assim. Meu pai falou assim, você tinha que fazer Direito e ir para promotoria pública, né, ser promotora, E ele me falava também que ele achava o curso e era um homem muito simples, era um serralheiro que tinha até a 4ª série só, e ele me falava também que o curso de Ciências Sociais, embora ele não conhecesse nada, foi uma conversa que ele teve comigo, né, era muito perigoso, e eu, que perigoso, pai, que você está falando, né, e ele falou de uma situação que ele passou na vida social dele, que ele foi a um casamento, e ele me escreveu onde foi o casamento, que era num quintal, na casa de um amigo e tal, e ele foi expulso do casamento, porque isso deve ter sido 1962, ele foi expulso porque ele fez a defesa do João Goulart naquela situação em que o Jânio Quadros tinha saído do poder e o Jango estava na China e teve aquele movimento do Brizola a favor da legalidade e tal, e ele se manifestou a favor de que o Jango
pudesse vir imediatamente para o Brasil e tomar posse. E ele foi considerado comunista e mandaram ele embora. E ele falou assim, esse curso é um curso todo ligado a essa discussão aí de política, e eu acho isso perigoso. Ele não falou assim, dizendo, acho que você não deveria, né? Mas ele falou, olha, eu preferiria que você brigasse em instituição, você que é brigona, porque aí ele ficou com um duplo medo, é um curso complicado, que lida com temas complicados, e você é geniosa, então, você corre mais perigo ainda, né? Corre mais risco ainda, na verdade. E eu lembro muito dessa fala dele, né? A gente não conseguiu depois conversar mais profundamente, e eu só fui entender, eu estava tão maravilhada com o fato de ter passado no vestibular, que eu não fiz o escrutínio da minha escolha, como ele estava fazendo, das consequências talvez futuras, imprevistas, né? Porque uma coisa que ele me falou você acha que o curso não é perigoso porque, enfim, você acha que tem um controle do sentido de como as pessoas vão entender o que você está falando, só que quem diz se você é comunista ou não, são os outros, não é você, sim, né? E eu achei, hoje, eu penso demais sobre isso, em 2018 pensei demais sobre essa frase dele, não é você que tem um controle do sentido do que você faz, são os outros que vão dar um sentido ao que você está fazendo, né? E de fato, hoje a história me revelou, né, que me faltava naquele momento para entender o que esse homem simples e sábio falava, era né, o modo como as pessoas entendem o seu ofício, né? Então, me faltava uma sabedoria que só o solo histórico, né, a história pode dar, não era nem experiência de vida no sentido privado, né, mas uma experiência pública, né, do sentido da vida pública e da instabilidade política no Brasil, né, que naquela década de 90 a gente achava que a gente estava construindo a democracia e isso ia ser para sempre, né, a gente até precisa dessa ilusão, mas ele imagina, né, um homem simples tendo essa consciência de que você está entrando num terreno, né, que pode ser bastante complicado. Melhor você fazer parte dessa legalidade no Ministério Público com essa sua personalidade. Ainda no tópico sobre a sua graduação, a gente soube que você participou do PET na sua época de graduação e também, já como docente, você também já foi tutora do PET. E nós gostaríamos de saber como foi a sua experiência, tanto como integrante do PET, tanto como tutora, e como já foi estar desses dois lados. Isso é uma pergunta bem legal, Márcio, que você me faz, porque a minha vida está entrecruzada com esse programa, né? Eu não desisti do curso por causa do PET, né? Eu até tinha entrado numa monitoria com o professor Galbas, na época, era um professor da área de sociologia das organizações, então eu procurei bolsas, né, para tentar ficar. Não era um momento muito fácil de ficar no curso de Ciências Sociais. Para a produção do memorial, eu fui ver dados, e aí eu entendi por que não era. Houve uma grande retração da procura pelo curso de Ciências Sociais. Eu entrei em 1990, esse início dos anos 90, final dos anos 80, foi um período de grande retração dos cursos de graduação em Ciências Sociais. Houve menor busca dos estudantes, inclusive com o fechamento aqui, houve o fechamento do curso da PUC de Ciências Sociais. Os alunos da PUC vieram para a minha turma na época de Ciências Sociais, né? Então, assim, não desistir do curso era quase uma tendência natural, né? Para vocês terem ideia, acho que foram 40 vagas do curso, entraram 24 alunos, se matricularam 18 na minha turma, na turma de 1990, e acho que não ficaram 4.
Então, parte desses alunos da PUC que entraram, hoje são professores, né, da Federal. Alguma coisa que eu tento discutir no memorial, alguma coisa nessa pequena turma de oportunidades escassas, né, se você tem oportunidades escassas em uma turma pequena, a gente foi aproveitando cada uma das oportunidades. Acho que foi um fenômeno como esse que aconteceu. Então, Rodrigo Orochovski dá aula no setor litoral, a Marisete Hoffmann Orochovski dá aula aqui no Deciso, né? A professora Valéria Floriano, que também veio da PUC, dá aula no setor de educação. Então, somos todos dessa mesma turma. E aí o PET veio como a grande oportunidade, assim, porque haviam poucas bolsas de iniciação científica, salvo engano, o meu era 2 ou 3 bolsas de iniciação científica, o PET veio, eu tenho, assim, eu sempre menciono a professora Benilde Lenze Motim, que foi a professora responsável pela abertura do PET, e o PET é interessante, é um programa fundado em 79, baseado no ideal dos Estados Unidos de grupos de excelência dentro da graduação, né, da seleção do recrutamento de pessoas com excelência, e que foi implementado primeiro em Minas Gerais, e depois na CAPES foi implementado em todo o Brasil, mas muito timidamente e muito ligado à área de exatas de início. Na Universidade Federal do Paraná, no início da década de 90 que há a implementação no setor de humanas. Eu acho que o PET mais antigo da Federal é o de engenharia civil. A gente chegou a fazer cursos com eles na época, né, de usar o computador, que era uma coisa nova, a gente foi fazer curso com eles, naqueles disquetes antigos e tal. E nas humanas só aparece, primeiro foi implementado pela Benilde, em 1991, nas ciências sociais, depois na filosofia e depois na história, né? E aí eu entrei no PET e isso impediu a minha evasão, porque ali eu consegui fazer amigos, porque a evasão tem a ver com a situação do curso profissional, mas ela tem a ver com uma coisa de você se sentir... Eu acho que certamente vocês se sentem assim, você sentir que você está acolhido, você faz amizades, não é uma coisa só intelectual e estratégia profissional, né? De afeto, de uma economia de afetos, né? De uma gestão de afetos. E ali no PET eu encontrei isso, a gente ficava todo dia, de fato, né? Trabalhando junto na sala que hoje é a sala Pedro Bodet. Toda aquela sala era do PET, né? E a gente passava o dia lá, brigando, discutindo, né, fazendo coisas juntos, né? E uma coisa que eu percebi, quando eu fui tutora, quanto que isso, eu pensei, isso é o mais importante, é as pessoas fazerem coisas juntos, né, juntas. Mas o PET tinha mudado também, de programa especial de treinamento, passou de programa de educação tutorial, né? E aí com atividades de extensão compulsórias, né? E isso, quando eu fiz PET, não tinha, né? Então, essa tendência da universidade de privilegiar, né, e de estimular atividades extensionistas já vinha embutido no novo PET, né? Então, eu tive desafios relativos à atividade de extensão e comecei atividade de extensão nas escolas, né? A gente fez um projeto na Escola Hildebrando, ali no Jardim das Américas, com a professora Maria Isabel Machado. Ela escreveu um artigo sobre essa atividade, uma atividade de literatura. A gente pegou um livro do Amos Oz, e foi muito bacana. A gente começou uma interface com o MAI, que então estava começando as caixinhas didáticas, e a gente ia para as escolas fazer isso. Então, isso foi um desafio, encontrar a forma da extensão, né? Porque eu tenho, assim, certo temor do modo como a gente pratica a extensão. Acho que tem que ter uma... E o que eu sabia fazer, né, o que eu estava mais ou menos acompanhando pela minha pesquisa, ensino da sociologia, eu fiquei numa zona de conforto ali, né? Então, um dos desafios como tutora e a diferença da minha experiência como aluna foi as atividades de extensão. Outra coisa
que eu me deparei como tutora, que não tinha como aluna, é a hiperespecialização. Eu estou chamando de hiperespecialização, mas não sei se é hiper, mas é a especialização, né, no curso de Ciências Sociais. Quando eu fiz, era um curso de Ciências Sociais, não havia, e houve uma mudança curricular em 94, eu já estava terminando o curso, de implementação da ciência política dentro do currículo, porque não tinha, de fato, ciência política no currículo, era mais antropologia, um pouco menos sociologia e nada de ciência política, porque não havia profissionais, né? Então, quando o Renato, o Adriano entram, na época o Ângelo, e, salvo engano, o próprio Ricardo estava nesse esforço de implementar a discussão sobre implementar essa especialidade que é a ciência política, né? Então, era um curso muito difuso, no sentido das especialidades, o curso de graduação que eu fiz. Quando eu assumi o PET em 2009, já existia esse clima de sociologia, ciência política, licenciatura, antropologia, arqueologia, já existia, assim, e uma coisa muito sempre combativa, né? Qual área, como... Vocês devem lidar um pouco com isso. E eu entrei meio assustada com isso, e tentando o tempo todo não privilegiar uma área em detrimento da outra. Então, eu escapava, às vezes, pela tangente, pensando assim, coisas que a gente gostaria de ler que não tem na formação básica, né? E que vocês consideram necessários. A gente leu o livro Ana Karenina, de Tolstói, a gente leu Freud, e fazia discussões, chamava pessoas que tinham competência mais do que eu, né, para discutir os textos. A gente leu Pensamento Social Brasileiro, numa chave, como que a ciência política lê o autor, como que a sociologia lê o autor. Então, trazia uma bibliografia bastante geral para que os alunos dos diferentes especialidades se reconhecessem e trouxessem debates à luz da sua especialidade, né? Então, isso foi uma coisa que eu também tive que tomar muito cuidado, ter muita sensibilidade para entender esse momento do curso e esse momento das ciências sociais e da ciência no Brasil, né? No sentido da especialização desde a graduação. Os alunos tinham muita vontade de fundar a revista, na época até eu me opus, porque... e eles concordaram, não que eu me opus em impedir, mas que eu me opus e eles acabaram concordando, porque há atividades que elas exigem muito da parte operacional, e eu achava que a graduação era um momento de leitura, de ler e de se voltar para os textos. Então, já havia uma coisa assim, todo mundo tem que fazer evento, tem que fazer revista, tem que fazer não sei o quê, e às vezes eu acho que a gente se perde um pouco nisso. A graduação deveria ser um momento assim de se debruçar sobre os textos, sobre os fenômenos sociais, né, sobre a discussão metodológica, né, não ser só um curso bacharelesco que a gente vai estudar só textos, mas vai pensar sobre a vida social com um pouco menos de tarefas, né? E eu acho que eu fui meio anacrônica nisso, porque hoje tudo é muito tarefeiro, né? Tudo é muita tarefa o tempo todo, né? E isso no mundo moderno, não é no curso de Ciências Sociais, no mundo moderno me incomoda muito. A gente faz muita coisa e a gente reflete pouco sobre o que faz, né? Então, eu tive essa dificuldade também de entender esse momento do mundo, né? Não é nem das ciências sociais, nem da ciência, mas é o momento do mundo. Os alunos queriam fazer muitas coisas, assim, produzir revista. Revista é um inferno, né? Porque você tem uma temporalidade que está chegando artigo o tempo todo e você não faz outra coisa, você fica em função da revista. Hoje eu vejo que eu fui muito anacrônica, né? Não sei. Embora eu mantenha a crítica, eu não sei se faz sentido essa visão que eu tenho para o mundo contemporâneo, para a formação de estudantes contemporâneos. Então, são essas 3 dificuldades, Márcio, na minha experiência como tutora, muito diversa do jeito que eu me formei. E aí a gente comete muitos erros sempre. Mais erros do que acertos.
É interessante a professora comentar isso, porque realmente tem meio que uma espécie de ânsia dos alunos de querer abraçar o mundo durante a graduação e fazer muitas coisas, mas eu acho que isso é muito reflexo também de como ciência é produzida hoje também, no sentido que a gente sempre tem que estar fazendo prestação de conta, a gente tem que estar produzindo a todo e qualquer custo, e enfim, conseguir captar, muitas vezes conseguir captar recursos para conseguir sobreviver mesmo, assim, em linhas mais sintéticas. Então, acho que faz total sentido essa visão da professora mesmo, diante de um contexto onde a gente sempre tem que estar fazendo essa prestação de contas, assim, sabe? Inclusive em momentos que parece que a aparência do que a gente está fazendo é muito mais do que a essência, assim, é uma questão até mesmo de priorização mais de quantidade do que qualidade, muitas vezes também, né? Quando É, você, desculpa. é, quando você estava falando, eu fiquei pensando sobre o texto que a gente leu na disciplina sobre a malária. Daí eu fiquei pensando sobre a gente precisa da chave do Mário Andrade, mas uma malária para fazer a gente sair desse mundo de produtividade, né? Foi ótimo, adorei, é isso mesmo, né? A gente está muito envolvido nisso tudo. É claro que é necessário, né? A gente fazer. Eu não faço uma crítica a tudo é produtivismo, que eu acho que no modo como a universidade hoje se estrutura, ela é muito mais democrática hoje do que ela foi no período que eu fiz a graduação. Então, sei lá, no período que eu fiz a graduação, a gente via professores saindo para fazer doutorado, ficando 4 anos fora, e aí ele volta, às vezes excelentes professores, mas não publica nada, né? E a publicação é um jeito de você fazer com que aquele conhecimento que você teve um acesso privilegiado, com recursos públicos, né? Ele alcance o maior número de pessoas. Então, os privilegiados do investimento que foi feito em você não são apenas 18 alunos numa sala de aula, são pessoas que estão lendo o seu artigo. Então, tem uma questão de que não é só produtivismo, é também democratização, né? Então, a gente tem que assumir essas tarefas. Não é possível a gente dizer que tudo é produtivismo, porque não é verdade, né? Mas eu acho que a graduação é um momento tão caro, assim, que é um momento de formação, que às vezes eu não gostaria que essa lógica da atividade tarefeira, cheia de eventos, coisas, elas roubassem o tempo de leitura. Então, as pessoas falam muito sobre autores e leem poucos os autores, né? As pessoas, até recentemente, a gente teve uma aula, né, de sociologia no Brasil, e que os alunos falavam, nossa, a gente não consegue ler porque a gente está com atividades e a gente está organizando evento e tal. Eu fico pensando, mas como é que o evento rouba do tempo de leitura? Se o evento é o momento de falar das leituras que se faz, e me parece que às vezes a gente inverte um pouco, não sou contra eventos, mas, em absoluto, né? Acho que tem que haver mais eventos, que a universidade tem que ser um lugar de encontro, né? Mas que o evento seja quando a gente fala sobre coisas que a gente leu, que a gente refletiu, coisas que a gente sistematizou, e às vezes eu vejo que é o mundo contemporâneo em que a gente fala muito e escuta pouco. E na relação de formação, a leitura é o momento de escutar, né? E aí a gente já vai falando do autor sem ter lido nada, né? Vai fazendo, e isso é complicado, né? Então, a graduação, eu acho um momento tão precioso da vida, né? Porque é como eu sempre falo, a vida só complica mais depois. Aí ela fica ingovernável. Então, esse é um momento que a gente precisa preservar um pouco dessa loucurada, né? Preservar em nome do quê? Da qualificação, né? Desse tempo de formação, dessa calma que a formação exige. Passando para outra pergunta, é, por qual motivo a professora resolveu, ou melhor, o que atraiu mais a professora a se debruçar sobre o tema do pensamento social brasileiro? Como então que a professora se atrai e passa a dedicar boa parte da agenda de pesquisa da professora, inclusive leciona uma disciplina aqui na graduação de Sociologia e Modernidade no Brasil, a respeito desse tema?
Bom, Vitor, tem tudo a ver com pet. Foi uma atividade feita, porque quando a Benilde deixou, depois de 2 anos de pet, a Benilde deixou a tutoria foi dividida num acordo entre Ana Luísa, Adriano Codato e Pedro Bodet, né? E aí era uma gestão sempre democrática do que a gente vai ler, e os ensaístas sempre aparecem como autores importantes para a formação, né, elementar da gente. E a gente fez um seminário, que era, acho que, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, alguma coisa assim. E fez um evento, convidou pessoas, e eu fiquei muito atraída por essa discussão, né? Lembrando que o Brasil estava, então, se modernizando, a gente ainda não tinha uma LDB, né? Uma Lei de Diretrizes e Bases do Ensino, então, essa ossatura institucional que a gente vive hoje, ela estava, então, se formando, e havia muitas discussões, né? Sobre a natureza do Brasil, sobre como que ia ser a estrutura do Estado brasileiro em relação a certas políticas, né? Então, estava se implementando políticas públicas. E esse debate sobre o que é o Brasil, ele era um debate crucial, sempre é, né? Mas ele fez todo sentido na minha cabeça. E aí eu prestei seleção no IUPERJ, na época era IUPERJ ainda, né? E na Unicamp. No IUPERJ eu não fui aprovada, e eu fui aprovada na Unicamp. Na Unicamp, a IUPERJ seria o Werneck, né? E, enfim, uma vertente do pensamento social mesmo. O projeto original com que eu fui aprovada na Unicamp e prestei no IUPERJ foi um projeto relacionado ao seu Moros Lima, a reação católica na década de 20, a organização da reação católica na década de 20 e a interpretação dos católicos sobre o Brasil, sobre essa coisa do integralismo, né, que vai se desdobrar durante os anos 30. Então, queria entender um pouco quem era o seu Moroso Lima, que é um reacionário católico nos anos 20, vira um progressista que não apoia o golpe militar de 64, ou seja, um personagem absolutamente curioso. A gente vê muita conversão da pessoa da esquerda para a direita, né? E são os mais radicais, a direita em geral são os convertidos, né? Como Carlos Lacerda, por exemplo, mas uma conversão da direita para a esquerda ela é mais rara, e eu queria um pouco entender que tipo de movimento reacionário se constitui na década de 20, e decifrar um pouco esse personagem, a base reacionária dele, que depois se transforma, né? E aí, enfim, eu formulei o projeto no período após a graduação, né? Que eu estava como professora substituta, eu fui professora substituta da Federal logo após a minha formatura, né? Fui certamente uma das primeiras professoras substitutas da Universidade Federal do Paraná, logo após a lei que permite esse tipo de contrato temporário no serviço público, que não era possível. Foi Fernando Henrique Cardoso, em 94, acho que 93, a lei de 93, eu consultei ela recentemente. E aí, nesse tempo que eu fui professora substituta, o salário era muito baixo, era quase equivalente à bolsa do PET, quer dizer, eu me senti meio como se fosse um estágio intermediário entre o PET e o mestrado, foi esse momento de professora substituta. E muitos professores me ajudaram, o Pedro Bodet leu meu projeto, o Francisco Paz, Chico Paz, que era um professor da história, leu meu projeto, e a própria Ana Luísa, que foi minha orientadora de monografia, leu meu projeto, né? A minha monografia foi sobre a eleição de 92, em que o Greca era candidato e no confronto com o então Maurício Fruit, já falecido, pai do Gustavo Fruit, né? E eu levei o problema também para o campo do pensamento social. O Greca, na minha avaliação dos dados empíricos, né,
acompanhando todos os programas diários de televisão que foram emitidos, que eu consegui com a produtora, e vendo, cotejando com o crescimento das intenções de voto, o decréscimo de intenção de voto, eu percebi que a eleição era um discurso sobre a cidade de imigrantes brancos. Foi o momento que os parques foram nomeados, Parque do Polonês, Parque Alemão e tal. Então, eu levei para uma discussão também no campo do pensamento social, né? A eleição, para mim, não era um fenômeno político por excelência, mas era um fenômeno de uma consciência daquela sociedade sobre si mesma, né? Evocando aqueles ideais de cidade branca, do Wilson Martins, enfim, né? De uma vertente bastante conservadora. Então, do PET, desse evento do PET, passando pela minha monografia e depois por essas 2 tentativas de ingresso no mestrado, uma delas frustrada, mas eu entrei depois, entrei no mesmo ano na Unicamp, e foi esse o processo, né? Posso dizer que o PET foi responsável por isso. Ok. Agora, indo para a próxima pergunta, em aula, a professora sempre cita questões presentes nos textos clássicos, nos ensaístas, sobre o Brasil, que continuam não resolvidas até hoje. E eu queria te perguntar como você acredita que o estudo desses textos e desses autores contribuem também para se pensar sobre esses problemas que nós nos separamos hoje na atualidade, que, como a gente vê, eles estavam presentes nessa época. Como você acha que a gente pode pensar nesses problemas a partir desses textos e desses autores? É uma pergunta fundamental que vocês me fazem, porque é uma questão que eu tenho tentado deixar claro para os estudantes, né, deixar nítido, né, para os estudantes, é um modo, e agora com toda essa discussão da decolonialidade, né, de que os autores e as autoras brasileiras não produzem pensamento social brasileiro no sentido arqueológico, uma coisa do passado, né? É teoria social, né? A discussão que um autor autoritário como Oliveira Viana traz é uma discussão teórica importante sobre a organicidade de uma sociedade marcada por uma organização oligárquica, né? São desafios próprios da teoria, e são questões que, embora a gente saiba, e isso é constitutivo de qualquer teoria social, que estão ligados a uma agenda política, né? Cada um deles, né? Quando a gente fala em grandes ensaístas, a gente está falando dos homens brancos canônicos, né? Mas que tem uma perspectiva política para o momento, mas tem uma validade teórica fundamental sobre a qual nós temos ainda, e talvez sejam problemas de fato insolúveis, né? A gente pensar a organicidade, o debate entre Gilberto Freire e Oliveira Viana com Norbert Elias, por exemplo, né? Com Weber, confrontar com a produção decolonial que está, né, fazendo proposições, né? Então, a gente precisa trazer para esse estatuto os teóricos brasileiros do período, né? E prestar atenção àquilo que o Gildo Marçal Brandão fala das linhagens do pensamento político brasileiro também, né? Como que essas ideias atuam. Minha orientadora de doutorado fala as ideias como força social, as ideias de autores que organizaram o léxico e o gradiente ideológico brasileiro, né? E como que esse gradiente, quem são as ideias, quais são as ideias que hoje organizam o gradiente ideológico, né? Essa noção de Estado, a ideia de violência, de uma sociedade violenta, que está presente em diferentes autores do pensamento social brasileiro. Que violência é essa,
né? Então, o que eu posso te dizer, Márcio, diretamente, a pergunta que você me faz é que precisamos dar estatuto de teoria social a isso, e a área de pensamento social tem feito essas discussões. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles têm feito a discussão sobre o aprendizado da democracia, né? Como o Florestan Fernandes fala de uma sociedade que tem aspectos organizacionais muito impeditivos da ação coletiva, né? Ou muito circunscritos da ação coletiva. A gente tem que trazer essa discussão, para atualizar essa discussão, né? Então, estudar pensamento social brasileiro não é estudar autor antigo, antiquado, falar da importância que ele teve, né? É trazer para o campo do debate contemporâneo. Bom, nós aqui do podcast, nós temos um quadro que qualquer semelhança com um bate-bola jogo rápido da Marília Gabriela é uma mera coincidência. Então a gente vai fazer uma série de perguntas, a professora responder rápido, e é uma espécie mais ou menos de quebra-gelo, para daí a nossa próxima sessão de perguntas. Então vamos lá. Um sonho de consumo. Um sonho de consumo? Difícil, né? Mas esses tempos eu estava pensando em ter uma... Não vou ter, mas ter uma sauna em casa. Um preconceito. Eu tenho um preconceito religioso profundo que eu preciso sempre combater. Aluno insuportável é aquele que finge que lê e não leu. Algo que te faz morrer de rir. Um autor que me faz... Eu vou falar de um autor, o Luiz Fernando Veríssimo. Ele é capaz de me fazer rir no texto, assim, né? E o Calvin, do Calvin e Haroldo, também me faz rir muito. Um ritual que a professora tem. Não beber sozinha. Um autor que você adora. Sim. Desculpa. Um autor que você adora. Um autor que eu adoro. Eu tenho gostado de ler ultimamente, tenho aprendido muito com a Bell Hooks, uma autora. Essa experiência da mulher negra que eu ignorei por muito tempo, ela tem me feito... eu li recentemente Irmãs do Inhame, e essa solidariedade entre mulheres negras, fico muito emocionada, tenho aprendido demais, coisas que eu era até indiferente. Um autor que a professora não gosta. José de Souza. Um filme. Um filme, Fita Branca. Se você ganhasse milhões na Mega Sena, deixaria de dar aula? Eu acho que, não sei, eu acho que eu ficaria mais livre para fazer o que eu gostaria. Talvez eu trabalhasse na universidade, mas fosse mais, como é que eu diria? Como milionária, eu me daria o direito de ser muito excêntrica. Qual o seu maior medo? Eu tenho medo de pouca coisa, mas eu acho que o que eu mais tenho medo é da crise ambiental. Eu fico tão assustada com isso que eu chego a não ler assuntos sobre isso, não por negacionismo, mas é o contrário. Por acreditar na ciência, então eu evito, me causa muita ansiedade. Uma palavra que te define. Tinhosa. Pro bem e pro mal. Um álbum. Um álbum de música, no caso. Eu
eu não lembro o nome do álbum, eu tenho escutado muito o Bruce Springsteen. A produção dele da década de 90, que é impressionante, que foi desprezada pela indústria fonográfica na época. Como chama o álbum? O Spotify faz isso com a gente lê e não retém. Mas eu estou muito impressionada com ele na década de 90, a produção dele da década de 90. E a última pergunta, e a minha favorita particularmente, na opinião da professora, quem é o pensador mais gótico dos clássicos? Aí eu selecionei 2, Marx ou Weber? Weber. Por quê? Porque ele é muito distópico, né? E é uma distopia difícil de admitir. Ele não está dizendo para a gente se entregar à depressão. Ele está lutando contra a depressão, está encontrando alternativas à conduta depressiva, né? Então, acho o Marx mais solar, no sentido de que ele aponta uma saída, ele vê uma esperança. Bom, agora a gente vai dar continuidade, então, ao nosso segundo bloco aqui de perguntas, iniciando com uma pergunta iniciando com a próxima pergunta, né? A gente sabe que a professora, além de ser muito bem versada em temas que se estendem ao pensamento social brasileiro, a professora também tem uma importante agenda de pesquisas relacionadas ao campo da educação, né? Então, na verdade, eu gostaria de trapacear e gostaria de fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, o que motivou a professora a começar a estudar todo esse campo da educação? E segundo, quais são os possíveis entrelaçamentos que há entre a agenda de pesquisa da professora no que se estende ao pensamento social brasileiro e a agenda de pesquisas na educação? Quais são as intersecções nesse sentido? Isso é uma questão interessante que tem a ver com a minha dissertação de mestrado, como que as 2 coisas, pensamento social e educação, se cruzaram, mas não só a minha produção no sentido isolado do termo, mas o contexto social em que ela se deu. Eu fiz um trabalho sobre os primeiros livros e compêndios de sociologia que surgiram durante a década de 30 e comecinho da década de 40, quando a sociologia estava no ensino secundário, né? Quem foram os autores que produziram os livros para as escolas. E no momento em que havia uma luta a luta pela obrigatoriedade da sociologia e da filosofia na escola estava no seu auge. Então, quando eu termino a minha dissertação de mestrado, ela foi o ano, e no ano seguinte, o Fernando Henrique Cardoso vetou a lei, né? E então, eu fui muito lida pelos professores da área de educação e que estavam na luta pela renovação do currículo na educação básica. Isso certamente me deixou numa posição, até na área do pensamento social, muito singular. Eu sou, na área de pensamento social, uma das raras pessoas que discute a educação, o pensamento educacional, sobretudo contemporâneo, né? Hoje eu estou discutindo a tessitura do currículo nos anos 90, como é que surgem essas disciplinas e conteúdos ligados à formação cidadã, né? E também tem um outro fator, quer dizer, além dessa confluência entre o momento que sai a minha dissertação e a luta pela sociologia, quando eu entro na Universidade Federal do Paraná, tem o primeiro projeto licenciar, depois o PIBID. Então, eu entrei imediatamente nesse circuito, acho que entre 2014 e 2016, eu coordenei um grupo do PIBID, né? Daí essa discussão sobre o ensino da sociologia no ensino médio, os desafios concretos, né? Nada idealizados, do livro didático, né? Então, isso foi um fator. Simultaneamente, a minha entrada no PET, a minha entrada na dedicação exclusiva na Universidade Federal e a minha entrada também nas discussões de licenciatura na Federal, eu fui
eu fui convidada para coordenar o primeiro Plano Nacional do Livro Didático, que seria da sociologia, em que apareceu a sociologia. Então, eu tive muita, digamos assim, penetração no MEC, na época o Haddad era ministro da Educação, no sentido da gente pensar o que é um livro didático. E aí eu comecei a analisar os livros didáticos contemporâneos de sociologia. Eu tinha analisado os primeiros e comecei a analisar essa nova safra entre 2010 a 2015 de livros de sociologia. Tenho alguns artigos nessa direção, né? Então, mesmo o modo como eu passei a fazer pesquisa sobre o Gilberto Freire, por exemplo, eu comecei a olhar a confluência do Gilberto Freire com a educação, que já estava presente na minha dissertação, na minha tese de doutorado, que ele deu aula de sociologia na Escola Normal de Pernambuco, né, e tal, e eu comecei a analisar reformas educacionais na década de 20, enfim, foram escolhas intelectuais junto com o contexto social, sempre, né, que me levam a me ocupar da discussão de educação. E, mais recentemente, toda essa discussão, a minha participação no PIBID, a minha saída para o pós-doc que eu fui fazer na Fundação Joaquim Nabuco, menos pelo Gilberto Freire, mas mais pela institucionalização do mestrado profissional em sociologia, do qual eu tomei parte. Então, eu fui para lá porque lá seria a sede do mestrado profissional em sociologia em rede nacional, que acabou não dando certo, porque já teve o golpe, já teve intervenção dentro da Fundagem. Foi um tempo muito difícil para a Fundagem. O meu pós-doutorado não foi muito fecundo do ponto de vista da produção intelectual, mas da experiência histórica do que é um golpe, né? E aí a gente teve que salvar o mestrado profissional de sociologia em rede nacional, tirando ele da Fundagem. Então, eu testemunhei tudo isso, e aí eu me envolvi de cabeça na coisa das ocupações, né? Eu comecei a visitar ocupações lá no Recife, depois eu voltei para Curitiba, e o Alexandre Corrêa, que era meu orientando do doutorado, era professor de uma escola, nós já começamos a fazer entrevista, depois, por influência grande da professora Ana Luísa Salas, que estava na rede de juventude, passamos a fazer parte do grupo, que estava fazendo estudo das ocupações no Brasil. Então, eu fui sendo levada. Esse período do pós-doc é bem interessante, porque, assim, eu estava com um outro projeto e eu fui sendo levada, e minha produção passou, praticamente o meu pós-doc passou a ser fazendo entrevistas com ocupantes e analisando as entrevistas dos ocupantes de escola, cujos artigos e capítulos saíram nos últimos 2 anos, né? Então, eu fui levada mesmo. É interessante, né, esse processo, que às vezes a gente tem planos, e a história, ela é danada, né? Ela atravessa a gente de um jeito, interfere na nossa vida mesmo, né? Então, indo para a próxima questão, nós sabemos que a professora foi orientada pelo Otávio Yanni no mestrado na Unicamp, que é um dos grandes nomes da sociologia brasileira, e a gente queria saber como foi mais ou menos essa experiência e quais aprendizados você pôde retirar dessa conexão que você teve com ele durante o mestrado. Isso é uma coisa que eu também tenho muito orgulho, mas foi mais por generosidade minha do que por qualquer questão. O professor Iane era professor de uma disciplina de teoria social e eu fiquei absolutamente encantada por ele, pelas aulas, pelo modo despudorado que ele fazia o escrutínio dos autores, assim. Era uma coisa assim, acho que despudorado é um bom adjetivo para ele, né? Então, eu gosto de falar de uma cena em que a gente, isso era 97, acho que teve o primeiro Abril Vermelho do MST ir para Brasília, as marchas nacionais do MST, aquelas marchas a pé do MST para Brasília, era o governo Fernando Henrique Cardoso, e a universidade estava toda agitada com a coisa da reforma agrária, e teve um evento, e eu fui andando junto com ele ali nas calçadas
do campus da Unicamp até o evento que ia acontecer. A gente estava no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o evento ia acontecer no outro prédio. Então, a gente estava andando e não estava sozinha, estava com mais alunos do mestrado, todos os alunos da disciplina. Eu acho que ele cancelou a disciplina para a gente ir para o evento, uma coisa assim. E a gente falando, né, a reforma agrária é necessária e tal. Ele vira e fala assim, precisa ver, né? Porque e a reforma urbana? Que eu lembro que eu fiquei chocada, eu pensei assim, ele estava fazendo o escrutínio da agenda da esquerda, no sentido de que quem está discutindo a propriedade urbana, né, como sendo algo fundamental, e a crítica que ele fazia aos Estados Unidos nesse pós-11 de setembro, na intervenção no Afeganistão, né, então é muito despodorado, mesmo com o senso comum da sociologia, e ele não tinha temor. Eu fiquei muito impressionada com isso, né, muito impressionada, da ironia, e é uma ironia delicada, né? Porque a crítica intelectual exige um pouco isso, e ao mesmo tempo, se for irônico demais, você fica muito agressivo. Esse equilíbrio do despudor, da ironia e tal, me atraiu para a fecundidade intelectual que aquilo tinha, né? E eu estava num momento muito difícil da minha vida. E eu decidi o seguinte, que já que era para eu passar por tudo aquilo, eu queria o melhor professor, né? Fui muito criticada na época por isso, e alguns alunos já da Unicamp me diziam o seguinte, ele não está aceitando mais orientações, ele já estava, tudo leva a crer que ele já estava doente, ele já não estava orientando muitos alunos. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu quero trabalhar com você, você me aceita? E ele não respondeu. Ele diz, me dá seu projeto. Era o projeto do Alceu Moroso Lima. E aí ele deu retorno ao projeto e falou, você precisa mexer nisso, mexer nisso, mexer nisso. Eu mexi, devolvi. Ele me devolveu dizendo quais eram os novos problemas. Eu mostrei para ele de novo. E no final, assim, terceira vez, eu perguntei a ele, mas eu preciso que você me aceita como orientador? Ele falou assim, mas eu já estou fazendo isso, né? Então, eu acho que ele teve uma sensibilidade para uma aluna que veio de fora, que estava deslocada, enfim, e todo o processo foi um processo muito, eu acho que eu tenho a síndrome da impostora, então eu achava que eu sofro disso até hoje, eu achava que eu não merecia aquilo também, né, que eu tinha um temor reverencial dele, hoje eu tenho pena de ter tido essa relação, eu tenho essa relação, né, com os autores, os grandes autores, com as grandes personalidades da área, mas ele sempre foi muito próximo, né? Apesar dessa minha distância, ele sempre foi muito próximo, muito correto e muito severo, né? Então, parte das orientações, teve um momento que eu tive que voltar para Curitiba, era por telefone, ele marcava o horário que ia, imagina, ele não usava, já estava começando a coisa do e-mail, ele não usava e-mail, né? Era tudo por telefone, a gente ligava para a casa dele, marcava o horário da ligação de orientação, né? E então sempre muito exigente, e também acho que eu nunca falei sobre isso com tanta fazendo uma análise assim, e muito, acho que as coisas mais sábias que ele me falou não era respectiva ao conteúdo da dissertação, era quanto à compreensão do trabalho científico, né? Por exemplo, ele me falava muito, teve uma hora que eu comecei a escrever a dissertação, não tinha feito levantamentos manuais, ele falou, não, primeiro eu quero saber o que porque depois projeto para esses manuais, que o Alceu Moroso Lima produziu um manual de sociologia cristã, o projeto original é sobre Alceu Moroso Lima. Eu passei a deixar de estudar Alceu Moroso Lima e passei a estudar o conjunto de livros de sociologia que o Alceu Moroso Lima produziu, essa peça singular, que é o Manual de Sociologia Cristã.
né? Então, lembro-me do Ottaviani falar assim, olha, primeiro, não pare de escrever. Ele ficou bravo comigo, pare de escrever, vai escrever sem saber o que é a realidade. Depois você faz o sumário do seu trabalho, né? Primeiro o trabalho de campo. Então, isso sempre ficou marcado para mim, né? Ele falava frases assim, por exemplo, eu não queria defender, eu defendi em março de 2000, que era o prazo, e ele ia viajar, então ele me apurou para eu cumprir o prazo, e eu achava que não estava bom. Ele falou assim, trabalho científico não termina nunca. Nem se você morrer, o seu trabalho científico não vai acabar, porque alguém... apresentação de trabalho, o final do trabalho, quem diz é o prazo. Não é a sua expectativa em relação ao trabalho. Então, ele falava coisas muito interessantes que eu levo para a vida, assim, sabe? Então, uma pessoa muito próxima, muito generosa, muito rigorosa, e sabia calibrar o momento que ele apertava, o momento que ele soltava. Porque às vezes a gente também é muito exigente com a gente. Esse momento da defesa, eu queria melhorar o texto. Ele falou, já está bom, seja generosa com você, e é o prazo que vai... E de fato, já estava... Hoje, olhando, eu vejo, né? Claro que tem críticas ao meu trabalho, me incomoda, né, algumas coisas, mas que outras pesquisas já estão mostrando que houve equívocos, né? Mas era um trabalho já pronto para a defesa, né? Então, ele aplacava essas nossas ansiedades, então sabia calibrar bem. Bom, eu lembro de que quando eu ingressei no curso, muitos alunos, e eu digo especialmente os veteranos, chegaram a rotular a professora como weberiana, como é muito comum fazer com outros professores. Ah, porque aquele professor é marxista, aquele professor é de X leitura, aquele é durkheimiano e tudo mais. E, embora eu particularmente nunca tenha ouvido a professora falar abertamente sou weberiana, para mim é inegável que a professora tem um domínio teórico admirável do autor. Então eu queria saber como nasce essa proximidade com a linha weberiana de leitura da realidade social e se a professora se consideraria uma weberiana. Vou começar pelo final, eu acho que eu sou, embora não exclusivamente, eu acho que eu acho que eu tenho uma visão de mundo muito weberiana, assim, essa coisa que a gente estava falando de um autor gótico, acho que eu sou meio gótica mesmo, né, nesse sentido. E do ponto de vista heurístico, eu acho que o que eu tenho mais de Weber é uma perspectiva historiográfica, né? O modo como, e até nos meus textos mais recentes, o modo como eu construo o objeto passa pela ideia de coisas simultâneas acontecem na história e é preciso que eu faça essa seleção de quais correlações, o que eu chamo de enfeixamento heurístico, né? Quais correlações eu vou estabelecer. Então, eu tenho uma relação com a pesquisa, com a história, e eu acho cada vez mais que a gente devia discutir mais historiografia no campo das ciências sociais, de teoria da história mesmo. A gente faz isso pouco, né? Eu acho que o Weber me traz uma bagagem assim do historicismo que para minha pesquisa é bastante interessante. Por que eu falo que não sou exclusivamente weberiana? Porque certos aspectos eu vou procurar em outros autores, né? Eu acho que, claro que quando a gente está na graduação, a gente quer o rótulo é normal, né? Mas eu acho que os alunos, eu sempre tento falar isso, nem sempre, claro, pela etapa da vida sou compreendida, mas espero que seja lembrada depois, ao longo da vida dos estudantes, nesse aspecto, né, de conteúdo, no que diz respeito à ideia de que você mobiliza os autores de acordo com as necessidades do fenômeno que você está estudando, né? Eu tenho uma simpatia muito grande por Durkheim.
né? Porque são os dois autores que eu conheço mais. Marx, eu conheço alguma coisa, gosto muito, respeito muito, mas mais do que a ideia de exploração, como socióloga, me inquieta a ideia de dominação, de como é que você consegue realizar, como é que você consegue a obediência, né? É claro que Marx é um autor bastante sofisticado, tem um livro, até recentemente eu mencionei com os amigos, a leitura de O 18 Brumário, né? É um livro impressionante, porque eu acho que ele tem essa coisa da história, dos agentes agindo na história. Então, é um autor bastante complexo, né? Então, é preciso mobilizar os autores de acordo com... e compor, né? Eu acho que o Florestan Fernandes, que é muito pouco lido no curso, eu gostaria de dar uma disciplina optativa só de Florestan Fernandes, porque eu acho que é um autor que merece, a agenda dele merece, e o modo como ele mobiliza a teoria merece também, porque ele vai mobilizando sem preconceito, né? A integração do negro na sociedade de classes é primoroso disso. Então, sumarizando, eu me considero weberiana, mas não, novamente, não exclusivamente weberiana. O que tenho de Weber é esse caráter um pouco distópico, e, ao mesmo tempo, pensando saídas, e uma ideia de história, de composição heurística do objeto, que eu acho que é muito weberiana. Então, agora a gente queria saber um pouquinho sobre alguns projetos de pesquisa que a professora tem desenvolvido atualmente. Também queríamos saber se eles têm um espaço voltado para os estudantes da graduação, principalmente por meio de iniciação científica. Então, queríamos que você falasse um pouquinho sobre o que você tem desenvolvido. Eu tenho procurado entender um pouco sobre como certos conteúdos e certas disciplinas apareceram no currículo no Brasil após a LDB de 1996. Então, a gente tem temas, por exemplo, como educação ambiental, que aparece em 99, como obrigatório o conteúdo, né, não como disciplina. Nós temos as disciplinas de Sociologia e Filosofia, nós temos o conteúdo de História e Cultura afro-brasileira, depois indígena, nós temos até mesmo o espanhol como oferta obrigatória, a disciplina cuja oferta é obrigatória, tudo isso num espaço de tempo entre 1999 e 2008, de 10 anos. Surgiram os projetos de lei, eles foram aprovados, né? E eu queria entender como que se dá, porque são isso que eu falei para vocês sobre o Weber, eu fiz um enfechamento histórico, no sentido de que são ações simultâneas por grupos distintos dentro da Câmara de Deputados, né? Que estão elaborando projetos de lei e estão dizendo que esses conhecimentos são importantes para a cidadania, né? Então, eu estou procurando ver que noção de cidadania e de democracia os projetos de lei têm, né? Eu estou analisando os textos dos projetos de lei, os documentos oficiais, né? E aí, em particular, os últimos tempos, eu tenho me dedicado à discussão sobre o ensino religioso. O ensino religioso é uma das disciplinas, quase que imediatamente, em 97, a promulgação da LDB, reformulado o texto da LDB para que ensino religioso assumisse a forma de uma disciplina não confessional, né? Então, tive uma bolsista de iniciação científica que fez um trabalho sobre o debate no Supremo, sobre ensino religioso, e agora tenho outro bolsista que está fazendo um trabalho dos manuais de ensino religioso produzidos no Brasil. E estou cotejando com a Espanha. A Espanha também tem ensino religioso no seu currículo como ela é obrigatória a oferta, mas não é obrigatória a frequência à aula, né, no ensino fundamental. E
por que que me interessa essa discussão do ensino religioso? Todo mundo acha meio chato, ai, não tem nada a ver. Me interessa não só o debate sobre um Estado laico, que de repente obriga o ensino religioso na escola, o que é uma coisa meio esquisita, né? Aí tem os acordos com o Vaticano, mas me interessa entender o tipo de apropriação que se faz do ensino religioso, porque o ensino religioso hoje na escola no ensino fundamental quem vai falar sobre multiculturalismo, vai falar sobre tolerância religiosa, vai falar sobre dignificação da vida. Conteúdos que poderiam ser de direitos humanos, eles são trazidos para o campo do ensino religioso. E aí, a minha preocupação é que parece que os direitos humanos, que também é uma discussão, o Plano Nacional de Educação para Direitos Humanos na década de 90 começa a ser formulado, de como que a gente não consegue trazer os direitos humanos para o campo liberal. O liberalismo não assume, então ele tem que assumir sempre a forma de dignificação da vida pelo viés religioso. Me parece que tem um nó, eu posso estar enganada, a pesquisa está no seu início, mas me parece ter um nó. E recentemente eu tenho visto grupo de direitos humanos para policiais, grupo de direitos humanos, Instituto para a Defesa dos Direitos Humanos dos Homens, né? Nessa coisa meio red pill. Então, a gente vai nomeando o agente que é merecedor do direito humano. Então, isso é uma coisa... Veja, eu estou focando na questão do ensino religioso, porque, heuristicamente, ele me parece ser o ponto nodal a partir do qual eu vou desvelar a dificuldade com direitos humanos no Brasil. E aí tem uma questão que me apareceu nas aulas para o Prof. Sócio, né, o mestrado profissional em Sociologia. A gente foca muito na questão da dificuldade da discussão de gênero na escola, mas alguns dos professores dizem que uma dos temas mais difíceis de discutir em sala de aula é direitos humanos, né? E que talvez a discussão de gêneros não é que ela seja secundária, mas eu acho que, heuristicamente, analiticamente, olhar para o problema dos direitos humanos pode desvelar até essa discussão sobre gênero no Brasil, né? Sobre pessoas dignas e não dignas, né? De certos direitos. E isso é o ponto nodal para a questão da educação e para a cultura democrática no Brasil. Então, eu volto para a discussão de pensamento brasileiro, né? Essa ideia de que a gente tem uma dificuldade com a cultura democrática, né? A gente tem uma sociedade autocrática, e como que isso se dá no currículo e na formação. Qual foi a intenção desses deputados que fizeram os projetos de lei e de como que isso revela impasses da nossa democracia. Então, eu estou discutindo a democratização, para resumir, a democratização no Brasil à luz da tessitura desse currículo, por diversos agentes, com as intenções mais maravilhosas do mundo, mas, ao mesmo tempo, com argumentos que mostram a contradição e os impasses da nossa sociedade. Bom, para fechar esse segundo bloco de perguntas, eu vou fazer então a última pergunta, que é a pergunta já tradicional, que normalmente fecha o nosso podcast, que seria: quais conselhos você deixaria para os alunos que ainda estão na graduação? Eu sou muito metida, eu sou muito dada a ficar dando dicas e conselhos, até autoritariamente, né? Vocês foram meus alunos, vocês sabem. A primeira coisa, não trancar a disciplina obrigatória. Né? Não, nós temos um currículo bastante complexo, vocês ficam muito tempo no curso, e às vezes perdem oportunidades de trabalho porque estão amarrados na graduação, alongam coisas que não precisavam ser alongadas, porque, como eu disse, a vida só se complica, ela não vai simplificar, salvo casos excepcionais, né? Mas a vida, à medida que vocês vão se envolvendo em questões, né, vão ficando adultos, assumindo compromissos
familiares, econômicos, enfim, tudo complica mais. Não que vocês não tenham esse compromisso, mas se vocês já os têm, eles vão ficar mais complicados no futuro. Então, alongar não é, trancar a disciplina não é uma boa. Outra coisa é para alunos, eu tenho falado isso, eu acredito profundamente nisso e talvez eu esteja enganada. Os alunos, às vezes, pensam em desistir do curso de Ciências Sociais porque é um curso difícil e é um curso que tem pouca visibilidade do mercado de trabalho. E, às vezes, fazem apostas em cursos como Direito e Psicologia, que eu não acho mais fácil. Parece mais nítido o que você vai fazer profissionalmente num curso de Direito. Você vai ser auxiliar de um bambambam num escritório que tem 2 sobrenomes muito famosos na cidade. E você vai fazer um trabalho que você não gosta, você vai ganhar pouco, você vai trabalhar num ambiente muito tóxico, né? Por exemplo, Direito, né? Quantos formados em Direito nós temos hoje? A crise do curso de Direito, né? O campo de trabalho não é mais generoso, não será mais generoso. Ele parece mais óbvio, mas ele não vai ser mais generoso, né? Ou Psicologia, por exemplo, né? Não é fácil a carreira de psicólogo autônomo. Não é fácil. Parece óbvio, vou abrir, vou atender uns pacientes aqui, eu vou ter um futuro profissional mais nítido, mas não é mais fácil. Claro que você, se tiver uma paixão, você tem que ir para o que você gosta, né? Mas, às vezes, a gente cria mitos na cultura bacharelesca que a gente está, por um lado do direito, né? Essa coisa do direito é um curso que vai me dar um futuro melhor, e, por outro lado, da cultura individualista que a gente está, que psicologia e essa discussão sobre saúde mental que nos leva a esse caminho de ir para a psicologia. Eu acho que o curso de Ciências Sociais é um curso do futuro. De verdade. Precisa... Acho que a gente, como professor e professoras de Sociologia, precisa melhorar o jeito que a gente dá aula, porque a gente é muito antiquado. Acho que é isso que eu falo. Eu parece que estou amarrada, né? Eu queria ser mais excêntrica, mais inovadora, não sei, né? Eu acho que a gente vai ter que encontrar a solução, porque eu tenho amigos de outras áreas de conhecimento, de mercado de publicidade, por exemplo, e eles falam, a gente precisa analista de risco social, a gente faz as campanhas, joga as campanhas e não, né, não sabe, e eles me falam muito, se o cientista social soubesse qual é o espaço importante, né, e tenho estudantes que foram do PET, que eu queria até indicar para vocês fazerem um podcast com elas, né, que tem um trabalho exitoso no campo das ciências sociais, de análise de risco para o mercado mesmo, de campanhas dentro da cultura organizacional, de grandes grupos, de fazer a discussão sobre racismo, porque as empresas estão precisando disso, né? Então, eu acho que é um curso do futuro. Ao lado de terapia ocupacional, também curso desprezado, eu acho um curso do futuro, né? Eu vejo coisas que a inteligência artificial não poderá fazer, né? Vejo até na construção civil, né? O especialista, o trabalho manual, o cuidado com as coisas e com as pessoas, isso nenhuma inteligência artificial poderá fazer, ao passo que você vai ser facilmente substituído pela máquina num escritório de advocacia. Estou usando esse termo propositalmente, né? Então, são essas as profissões do futuro, mas é preciso ter, e aí a gente tem um preconceito com a palavra empreendedor enorme, a Rosana Pinheiro Machado tem discutido esse nosso preconceito, é preciso ter uma vertente criativa, de pensar a sua área criativamente. Inventar o futuro, é ter criatividade, porque todas as profissões estão precisando fazer isso, né? Não vai ter trabalho para nenhuma das profissões convencionais no mesmo sentido, e a gente tem um campo enorme de possibilidades. Vou citar apenas um exemplo, para eu não me alongar muito, eu sei que estou me alongando.
é a situação da violência nas escolas, né, da violência dos atentados nas escolas. Nós precisamos não psicólogos apenas nas escolas, nós precisamos cientistas sociais nas escolas. E aí é uma batalha corporativa, é uma batalha individual de cada um, e são soluções de um empreendedorismo coletivo que a gente vai ter que ter em relação à nossa profissão, né? Eu tenho muita esperança, eu sei que eu sou uma professora muito antiquada, no velho modelo, mas eu sinto essa vontade, eu sinto que é algo para o futuro. A crise climática, por exemplo, né? A questão dos desastres. Nós vimos no Rio Grande do Sul coisas impressionantes para a gente das ciências sociais analisar e chamar a atenção da sociedade para isso, né? A gente viu uma sensibilidade enorme para os cãezinhos, cavalinhos e tal. Não viu a questão do racismo ambiental, por exemplo, né? Ficou oculto, né? A gente viu a dificuldade no estabelecimento dos abrigos de entender as relações de gênero, a violência de gênero, né? Nós seremos necessários, porque a gente vê coisas que os outros não veem. Então a gente já vai chegando ao final do episódio do PET. Nós gostaríamos de agradecer a professora por ter disponibilizado um espacinho na agenda para conceder essa entrevista. As respostas foram muito esclarecedoras. Com certeza a participação da professora teve muito a agregar. Nós gostaríamos então de te agradecer profundamente e também de desculpar por esses impasses técnicos que tiveram ao longo da entrevista. Esse é o nosso primeiro modelo remoto, então é uma coisa muito ainda experimental, mas não é nada também que a gente não consiga dar conta depois na edição. Então acho que já vamos até pedir desculpa para quem está na edição, porque vai ter um trabalho aí, mas garantimos que vai sair um produto final muito satisfatório. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, professora, e obrigado a todos que têm acompanhado esse projeto e que ouvem constantemente. Sem vocês, esse projeto também não seria possível. Tchau, tchau e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu, mais uma vez pela oportunidade.